Bloody fool! Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Live College, em parceria com o Time Out Brasil. E hoje, além dessas nossas parcerias, temos um convidado ilustre, uma presença mais que especial, Rafael Guimarães, do The Fraternity, né, a casa dos esportes universitários. Rafael, vou começar por você. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa parceria. Espero que possamos todos caminhar e fazer o college basketball crescer no Brasil. E seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Eu agradeço também o convite de estar participando do podcast de vocês. Espero que logo eu possa colocar vocês no nosso podcast, mas nesse momento o site está um pouco lotado com a ball season do futebol americano, então o foco ainda está em outra coisa, por enquanto lá. Mas assim que acabar o ano aí, começar a ficar só o basquete, vocês estão convidados para ir lá também. Com certeza, iremos. Bom, além do Rafael, eu tenho novamente nesse programa Ítalo Vieira e Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball. Sasso, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Primeiro agradecer a presença do Rafael aí com nós. Sempre importante outras pessoas que conheçam sobre basquete universitário. Mais uma vez, o mito Ítalo. Aí bora pra mais um podcast que final de semana foi bem legal, hein? Malik Monk doutrinou. Com certeza, sem clubismo, vamos falar pouco dele hoje. Ítalo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sasso. Com a presença ilustre hoje do Rafael, né? Bom, é um prazer estar aqui, né? No meio de vários mitos do college basketball. E é isso aí, galera. Vamos falar mais um pouquinho de basquete. Bom, celebridade aqui, todo mundo. Sucesso demais, né, cara? O cara era copeiro dentro do The Fraternity. The Fraternity é um site que nós, né, no começo do Live College, sempre olhamos para. The Fraternity, acredito que todos conheçam, né? Exemplo de estrutura, né, na minha opinião. Sim. Agradecer também o André de fora, né? Agradecer também o André Bassi, né, por ter cedido o Rafael, nos emprestado essa noite para participar do podcast, mas um abraço também pro Bassi do Fraternity. Contrato de um dia. Ele tá me esperando agora pra eu editar o texto dessa semana de basquete, que ainda não saiu. Tá me cobrando, falando, e aí, quando você vai terminar o podcast pra poder editar o texto? Eu tô, calma, deixa eu gravar primeiro. Bom, a gente vai deixar também no link da matéria, na descrição do YouTube, né, o site The Fraternity, pra todo mundo entrar lá e curtir também. Bom, vamos começar o programa falando. Temos vários assuntos hoje, Leonardo Sasso, não posso esquecer de nenhum hoje. Vamos falar um pouquinho antes, então, né, como eu já estou falando do The Fraternity, queria agradecer, né, por essas metas alcançadas que a gente chegou, né, não se esqueçam de todo mundo seguir o nosso Twitter, que é o Live College BR, também o The Fraternity, a nossa página no Facebook, também Live College BR, o The Fraternity também tem essa página no Facebook, e nós estamos com um canal no YouTube, então, provavelmente, se você está ouvindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe curtir seu comentário aí e agradecer a todo mundo que já está nos apoiando. Pra gente começar o programa então, sem ser muito clubista, Malik Monk foi o jogador da semana. Puxando esse assunto de ser o melhor jogador da semana, eu queria falar de North Carolina e Kentucky, depois a gente passa o top 10. Acho que todo mundo ficou abismado com a performance dele, né? Foram 47 pontos, um recorde para um freshman de Kentucky. Sasso, fala desse jogo, Kentucky 103 a North Carolina 100, espetacular. Um jogo muito incrível, na minha opinião, o melhor da temporada até o presente momento, e o que o Malik Monk fez foi incrível, né? 47 pontos. Só pegar o número 47 dentro do basquete universitário já é um número muito difícil de se atingir, ainda mais sendo um calouro, né? Então, 8 bolas de 3 pontos, 18 de 28, foi sem forçar bolas absurdas, então ele conseguiu um número que realmente chamou muito a atenção, e a cotação dele no draft, se a gente for ver, antes do draft começar, ele era uma escolha de loteria. Conforme foi passando a temporada, já foi subindo, e hoje já é uma escolha top 5, muito por conta dessa atuação de 47 pontos contra um adversário muito difícil, que é a North Carolina, num jogo que foi muito complicado. Se a gente for ver, a gente teve alguns destaques no jogo que não se sobressaíram tanto por conta da atuação do Monk, né? Por exemplo, por North Carolina, o Justin Jackson teve 34 pontos, 5 rebotes. O Justin Jackson vinha muito mal nos jogos anteriores,
e fez o melhor jogo acho que da carreira dele. Tem que ver até os jogos dele nas temporadas passadas, mas nesse jogo foi muito incrível, com 34 pontos. E também o De'Aaron Fox, outro calouro fantástico de Kentucky, que está cotado para ser top 5, fez 24 pontos e 10 assistências, e a média dele é sempre beirando o triplo-duplo, se a gente for ajustar para 40 minutos. Então é algo muito incrível, fizeram essas duas equipes, e Kentucky venceu com uma bola importantíssima no final do Malik Monk, né? Depois foram Lance Leaves no final, mas o Malik Monk essencial para essa vitória, e um desempenho incrível desse calouro de John Calipari. Com certeza, é o jogador hoje mais sólido que a gente tem, né, no time de Kentucky. Eu tava até vendo também no Bleacher Report, se eu não me engano, ele tá sendo o melhor freshman da era do John Calipari. Então as médias dele são as maiores do que John Wall, do que Brandon Knight. Então ele tá tendo um destaque. Rafael, me fala um pouquinho desse jogo. Você tá gostando desse time de Kentucky? Você tem acompanhado? Então, eu acho que Kentucky tava precisando, né, dessa octanagem nesse momento, né, porque ultimamente eles andaram jogando... Eles não deixaram de jogar bem, mas eles não andaram brilhando tanto, né, explodindo tanto dessa forma. E aquela coisa lá do começo da temporada, quando todo mundo falava, ah não, a Southeastern vai ser deles, com certeza e tal, tava sumindo, o pessoal já tava falando do South Carolina, já tava falando de Flórida, não sei o que. E bem agora, esses times todos deram uma caída e Kentucky veio de novo destruindo, né? Eu acho que foi bem na hora certa pra impressionar, pra ganhar essa atenção. Porque é importante, né? Agora, antes do começo dessa temporada regular das conferências, que a equipe já entre com uma gordurinha, né? Nesse momento, pra poder perder uma ou outra rivalidade depois. Aquele jogo pesado, né? Aquele jogo que sai todo mundo machucado. Ou tomando tempo do juiz, não, será que falta técnica, essas coisas, reclamação, aquele clima, e Kentucky tava muito precisando se recuperar dessa sumida da mídia, vamos dizer assim, porque é importante, né? A temporada regular, na verdade, serve mais para isso, hoje em dia, né? Para chamar a atenção da mídia para depois conseguir uma boa posição no torneio nacional. Então eu acho que... Pode completar, desculpa. E eu acho que, assim, o que o Monk fez e o De'Aaron Fox tem feito é importante pra Kentucky tentar pegar uma seed número 1 no final do ano, e todo mundo sabe, né, como que isso faz diferença. Todo ano tem pelo menos uma seed número 1, ou é muito raro o ano que não tem alguma seed número 1 no Final Four, então é importante esse tipo de impacto. Com certeza, não, foi fundamental o que você falou, né? Kentucky a gente sabe que provavelmente vai entrar com uma só derrota, então, né, a gente sabe que tem um jogo complicado contra Louisville, mas vamos ver o que vai virar. Ítalo, antes de você falar de Ohio State e UCLA, que também jogaram, né, em Las Vegas nesse campeonatinho CBS Classic aí, eu vou passar o top 10 rapidamente, que não se alterou da semana passada para essa, apenas algumas modificações ali. Mas Vila Nova continua em primeiro, invicta, né? UCLA em segundo, Kansas em terceiro, Baylor é número 4, Duke é a quinta colocada, Kentucky sexta, Gonzaga sétima, North Carolina com a derrota, né, caiu para a oitava colocação, Creighton subiu para a nona e Louisville fechando é a 10ª. Fala de Ohio State e UCLA, Ítalo, que a gente viu que UCLA solidamente de novo, 86, Ohio State 73. Bom, como eu falei no outro podcast, era um jogo mais difícil, né, do que tinha enfrentado contra a UC Santa Bárbara. Obviamente, Ohio State é uma universidade tradicional da Big Ten, apesar de não estar indo muito bem, né, comparado às outras universidades de lá. Mas a gente esperava que fosse um jogo bem mais equilibrado. Você vê que o UCLA não conseguiu atingir a média deles de 97 pontos, né, ficou ali em 86. Mas foi um bom jogo, um bom teste. Eu acho que o UCLA precisa desses tipos de jogos difíceis, assim. O jogo foi equilibrado até quase no final do primeiro tempo. O time de UCLA chegou a ficar atrás no placar algumas vezes. Sofreu um pouco com as bolas de 3 pontos caindo do Mark Love no começo do jogo e dificultou bastante para o UCLA. E o UCLA não estava caindo muito as bolas de 3 pontos também no decorrer do primeiro tempo. Até que, de repente, começou a cair tudo e o TJ Leaf jogando muito bem, né, novamente, sendo importante na defesa. Ele tem um potencial defensivo muito bom. Em pontuação, dessa vez, ele não passou de 15 pontos, ele ficou com 13 pontos.
de mais destaque no time foram os seniors, né? O Bryce Alford com 20 e o Isaac Hamilton com 17. E tem que destacar, eu vou até citar o nome dele aqui, Aaron Holiday. Tá vindo do banco, né? Tá jogando muito bem, o irmão mais novo, né? Do Drew Holiday, que tá lá no New Orleans. Então ele tá jogando muito bem, fez 20 pontos vindo do banco, com cestas muito importantes no decorrer do jogo. E quando o UCLA, na volta do segundo tempo, o UCLA costuma jogar tudo que pode logo no começo do segundo tempo. E foi o que aconteceu mais uma vez. Abriu uma vantagem e segurou até o final do jogo. Então esse aí é um jogo importante para o UCLA. O UCLA precisava vencer bem esse jogo, venceu, na minha opinião. É um time que está jogando de maneira muito regular. O Lonzo Ball ficou com 8 pontos, mas de destaque para ele, 9 assistências e 9 rebotes. Muito próximo de um triple-double, né? Assim como o Markelle Fultz também ficou muito próximo no outro jogo de Washington. Então eu acho que esse time de UCLA, ele saiu dali da terceira, quarta colocação da Pac-12 para ser a favoritíssima ao título da conferência. Vem fazendo bons jogos mesmo. A gente lembra do Holiday contra Kentucky que ele também embalou aquele ritmo no jogo. Bom, outro jogo... Eu só queria comentar uma coisa desse jogo. Por favor. É que eu achei muito engraçado. No começo, ele falou... E o CLA não conseguiu alcançar a média deles de 90 e tantos pontos por jogo. É tão ridículo pensar nisso, num time fazendo isso. A gente tem uns jogos, que nem hoje teve Northeastern e Oakland, que terminou 61-59. E pensar que tem um time que, quando ele faz 86 pontos, ele tá decepcionando. Não tá chegando na média, né? Interessante. Não, o UCLA tá com um ataque maravilhoso. Bom, o jogo que a gente pode citar também no sábado, Crossroads Classic, que aconteceu em Indianapolis, Notre Dame e Purdue. Ô, Rafael, pode citar um pouquinho desse jogo? Purdue a gente viu que teve uma leve vantagem, ganhou de 86-81. Comenta um pouquinho desse jogo, Sassi, depois você complementa, por favor. Eu gosto muito desses dois times, inclusive quando eu fiz o texto do The Fraternity sobre o começo dessa temporada, eu citei Purdue como uma das minhas apostas para a Big Ten, até porque a Big Ten é uma conferência que estava muito bolada ainda, não tenho como dizer quem vai ganhar, não dá para você fazer uma aposta que nem Kentucky na Southeastern, não dá para você falar que nem Kansas ou Baylor na Big 12, não tem jeito, mas é um estilo de jogo completamente diferente do que a gente costuma ver, do que a gente está acostumando a ver atualmente, né, na NCAA. Um jogo muito físico, um jogo muito pesado, muito agarrado, é um dos times que eu mais gosto de ver, porque eu gosto muito desse basquete clássico. Eu acho muito interessante, inclusive vai ter uma partida no começo do ano que vem entre Purdue e Minnesota, que vai ser uma coisa maravilhosa para mim que gosta desse tipo de jogo, né? São dois times que jogam super desse jeito, assim, físico, disputando cada rebote, cada bloqueio, toco toda hora. É uma situação maravilhosa pra mim. Mas Notre Dame também é um time muito surpreendente esse ano, né? Porque é difícil até falar, né? Porque a ACC não tem um time que você fala, não quero ver esse time jogando. Boston College eu não quero. Boston College. Wake Forest talvez também, né? Wake Forest até dá pra ver. Mas Georgia enfim, Tech. Mas enfim, Notre Dame tá com uma base muito boa, assim, o ataque de Notre Dame, mais uma vez esse ano, impressionante, né? De novo, a defesa é o ponto fraco da equipe, mas melhorou ainda em relação ao ano passado, né? Que era aquele negócio, né? Você pode esperar que Notre Dame vai fazer 100 pontos e tomar pelo menos 90, né? Exatamente. Todo jogo. Aí tem o VJ Beachem, não tenho certeza se fala o nome dele, VJ Beachem. Nunca ouvi ninguém falando. Oi? VJ Beachem, isso mesmo. Isso, Beachem. Cara, quando eu vejo esse cara jogando, eu falo, esse cara, ele tem muito potencial, assim, um cara que... Eu acho que ele vai ser um jogador, pelo menos role player quando ele for pra NBA, né? Tem muita gente que acompanha college basketball só por causa disso. Eu gosto muito desse time de Notre Dame e não acho que eles vão deixar a bola cair porque perderam pra Purdue, sabe? Estão 9-2 ainda, vão disputar uma NCC que provavelmente tem uma alta chance de mandar 7, 8 times, talvez mais até, pro March Madness. Então,
é um time muito complicado de falar. E é um time baixo, né? E conseguiram fazer esse desempenho contra Purdue, que é um time que joga com um time titular bem alto. Então eu acho que eles estão bem adaptáveis. É muito melhor do que o time do ano passado. É um time muito experiente também, né, de Notre Dame. Você pode completar alguma coisa se você quiser falar desse jogo? Eu só falo, ligando ao que o Rafael falou sobre o time de Purdue, né, que é um time muito físico, aquele jogo, eles até diminuíram um pouco desse jogo físico em comparação com a temporada passada, que tinha o A.J. Hammonds, né, que era aquele pivô gigantesco. Eles botaram agora o Isaac Haas e o Caleb Swanigan, e o Swanigan consegue espaçar a quadra para 3 pontos, mesmo sendo um cara muito forte. Isso a gente vai reparar nos números. Purdue antes tinha um dos piores aproveitamentos de 3 pontos da liga. E agora ele começou, nessa temporada, a ser um dos melhores times em 3 pontos dessa temporada. Então, isso veio muito com alguma mudança que o técnico fez na equipe. Que a principal, na minha opinião, foi a saída do Vince Edwards, que é um dos principais jogadores da equipe, do quinteto titular, e o Carson Edwards, que é um calouro, assumiu a vaga de titular. Isso deu para a equipe maior cadência no jogo, um espaçamento bom para 3 pontos, porque tanto o Carson Edwards quanto o P.J. Thompson, que é a dupla do perímetro titular, tem esse bom aproveitamento das bolas de fora. E o jogo, claramente, como o Rafael falou, é concentrado dentro do garrafão. Caleb Swanigan e o Isaac Haas, que é um alemão gigantesco, loiro, que copa todas essas bolas dentro do garrafão. Até no começo do jogo, contra o Western Illinois, nesse último que teve de Purdue, que foi ontem, as primeiras 6 ataques foram todas as bolas em cima do Isaac Haas. Todas as bolas. Então, nesses 6 ataques, 4 vezes ele foi para a linha do lance livre e já teve 2 faltas para cada um dos pivôs da equipe de Western Illinois, já acabando praticamente com todo o sistema defensivo de Western Illinois do começo da partida. Então, esse time de Purdue aposta muito nesse jogo físico dentro do garrafão, mas também não esquece das bolas de 3 pontos. Então, o time está bem balanceado, estou gostando bastante. E Notre Dame eu já tinha falado no outro podcast, perdeu para North Carolina, mas não era para Vila Nova, mas não era para se espantar. O time é bom, o time tem qualidade. Isso a gente pode ver nesse primeiro tempo contra Purdue. Foi 52-38 o primeiro tempo, 14 pontos de diferença. E o Matt Farrell, que está tendo um controle de jogo muito interessante nessa temporada, ele que era reserva na temporada passada do Demetrius Jackson, né, que foi pro Boston Celtics, 22 pontos e 10 assistências, cadenciando muito bem o ritmo da equipe. O Bonzi Colson, né, que é um pivô que na temporada passada não teve tanto espaço, principalmente por causa do Zach August, que se formou. E o VJ Beating, como o Rafael falou, e o Vasturia, né? Esses 4 jogadores são importantíssimos para Notre Dame. Acredito que mesmo com essas 2 derrotas, o time não vai se abalar. O Mike Brown é um treinador muito bom. E dentro da ACC, foi como o Rafael falou, 7 times, e eu até acho que ele tá chutando baixo. Tô acreditando que vai ser 10, 11 times da ACC no March Madness. Então, Notre Dame tá certamente garantido, essas derrotas fazem parte. Principalmente foi um segundo tempo estranho de Notre Dame, o ataque não funcionou praticamente todo o segundo tempo. E Purdue fez um jogo perfeito nessa segunda etapa. Então, um jogo bem interessante, gostei de ver. E ambas equipes certamente serão no March Madness. Muito bem. Obrigado por gastar a saliva, Leonardo Sasso. Bom, o jogo de baixo, né, desse clássico que teve em Indianápolis, Ítalo, a gente pode ver uma derrota, né, de Indiana, que até caiu no ranking. Butler 83, Indiana 78. Esse time de Butler também tá com um calendário mais pesado e tá conseguindo se manter, né, Ítalo? O time de Butler tá com um calendário interessante, né? Enfrentou já alguns times, enfrentou Arizona, venceu, enfrentou Utah, venceu. Perdeu só aquele jogo, né, pra Indiana State. Butler já vem com um calendário até interessante, assim. Esse jogo contra a Universidade de Indiana foi a segunda derrota, né, de Indiana na temporada também. Foi um jogo interessante, cara. Indiana perdeu esse jogo por causa do seu desempenho no primeiro tempo, né? Foi apenas 28 pontos no primeiro tempo. Eu tava até vendo alguns jornalistas americanos comentando. Eles estavam bem admirados com o potencial defensivo da Universidade de Butler. Defendeu muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Segundo tempo parece que o time deu uma relaxada na defesa. Sofreu 50 pontos. E não perdeu por pouco, né? Porque estava com uma larga vantagem. O Indiana começou a fazer faltas para poder ver se recuperava e não conseguiu. Mas o time de Butler tem um jogador que o Sasso pode até falar melhor. O Sasso conhece muito melhor ele, né? O Keelan Martin, que fez 28 pontos, 5 de 9 nas bolas de 3 pontos. Essas bolas de 3 aqui muito, muito importantes no final do jogo. Algumas delas caíram no final do jogo, quando o Indiana já tinha virado o jogo.
Então, quer dizer, o time de Butler é um time experiente, tem um jogador com potencial ali de ser um dos melhores na Big East, então o time é bom, o time tá ranqueado, bem ranqueado, teve uma derrota uma derrota feia, digamos assim, né, uma universidade bem pequena ali do estado de Indiana, mas venceu o Indiana num clássico e é isso aí, o time é bom. E o time de Indiana perdeu o jogo por causa do seu desempenho no primeiro tempo, mas o time de Indiana é um dos favoritos ali na Big Ten, assim como o Rafael já falou, né, é difícil prever na Big Ten porque tá muito equilibrado, mas não tá equilibrado no alto, né? Eu vejo um equilíbrio mais um pouco bem abaixo da ACC. Eu não acho que a Big Ten tá tão melhor assim, né? Tão boa na temporada passada. Mas eu acho que Indiana é uma das fortes favoritas assim, na Big Ten nessa temporada. Muito obrigado. É que a gente tá tendo muito alguns times em destaque, por exemplo, porque eu não vejo a Pac-12 não é uma conferência que tá tão forte também nessa temporada, né? Mas a gente tem aí, o UCLA e Oregon provavelmente vão disputar esse título. Na Big Ten a gente não tem isso, a gente não tem um time que se destaca, a gente não tem um time mais forte que os outros, assim. Eu acho que Purdue só, né? Se destaca mais. E até isso muito por conta de Michigan State, né? Que muitos esperavam que seria a favorita na conferência e com as lesões do garrafão, que a gente já fala tanto, né? Do Gabe Schilling, do Ben Carter e agora do Miles Bridges, né? O calouro que era tão especial. Isso complicou muito esse desempenho da Big Ten, né? Então é capaz de sobrar até Rutgers aí copar esse título. A própria Indiana sofreu, né? Seria lindo Rutgers copando. A própria Indiana também sofreu, né? Verdade. Do James Blackmon Jr. lá, que é o melhor jogador do time, assim, de longe. Fez 26 pontos nesse jogo contra a Butler, 4 de 7 nas horas de 3 pontos. Pois é. E ele tá voltando de lesão, né? Então, imagina se ele tivesse jogado desde a temporada inteira até aqui, talvez Indiana tivesse numa posição melhor. Com certeza. Eu acho que das conferências que ACC, Big Ten, Pac-12, SEC, que a gente já tava falando tanto, mas a Big East tem continuado muito forte, né? Nessa temporada, Vila Nova, Xavier, Creighton, Butler, Seton Hall e Providence, que seria o top 6 dessa conferência, está muito forte nessa temporada. E isso era uma coisa que eu não esperava. Eu achava que Seton Hall ia diminuir bastante. Achei que Providence também ia diminuir muito. Butler também não esperava que fosse tão bem como tá nesse começo de temporada. Só essas três, né? Creighton, Xavier e Vila Nova esperava que estava forte. E sobre esse time de Butler, como o Ítalo falou, o Kellen Martin é o cara que está assumindo a responsabilidade depois da saída do Roosevelt Jones e do Kellen Dunham. Então ele consegue ter esse arremesso de 3 pontos e também tem uma boa defesa, né? Que isso é importante para esse time de Butler, que é bem equilibrado, né? O Charabas, que é o pivô da equipe, é um jogador que ele mete muita bola importante para esse time de Butler. Não é um cara que vai ter números imensos, mas na hora do clutch time ele tá ali para fazer pontos interessantes. E eu acho que tem sido... Tá, pode falar aí, Ítalo. Não, eu ia falar o seguinte, que ele tá com uma média impressionante de 55% nas bolas de 3 pontos na temporada. É absurdo isso, ele só chuta quando tá mais ou menos livre ou quando é um momento importante do jogo, ele não força arremesso, isso é interessante, é um senior muito importante para a equipe de Butler. E eu acho que quem tem sido o X-Factor desse time de Butler na temporada é o calouro, o Kamar Baldwin. Pouca gente conhece ele no país, ele tá sendo conhecido agora, não foi um prospecto top 100 da ESPN, por exemplo, nada disso. E ele tem jogado muito bem nessa partida contra a Indiana. Ele teve 14 pontos e 5 rebotes, também não forçando o jogo e jogando do lado de um armador que foi All-American, né, o Tyler Lewis, que é um baixinho que muitas vezes não aparece no jogo, poucas vezes chuta a bola, mas é um cara importantíssimo para a armação dessa equipe de Butler. Então foi um jogo bem legal e Butler se destacando muito. Se não fosse aquela derrota para Indiana State, que foi um upset, seria 11-0 nesse começo de temporada. Bom, passando desse jogo de Butler e Indiana, a gente vai para um outro clássico, Sasso. Syracuse Georgetown. Mais uma derrota para Syracuse, né? Complicou um pouquinho pro Jimmy High, né? A gente sabe que Syracuse também vem com um calendário bem apertado, bem forte. E eu vou te confessar que eu não esperava essa derrota de Syracuse não, viu? Foi um jogo estranho e até foi um nível técnico baixo. A gente pode falar o seguinte, teve 3 jogadores que se destacaram no jogo. Pelo lado de Syracuse, Tyler Lydon fez o melhor jogo da carreira. Ele que vinha jogando muito mal, a gente tava até criticando ele, que era um dos caras que teria mais impacto dentro da ACC. Que muitas pessoas acharam que ele iria pro draft, né, mas junto com o Malachi Richardson. Mas não, ele acabou voltando,
tinha ido muito mal nos jogos anteriores, mas nessa partida contra a Georgetown jogou muito bem, 29 pontos, 12 de 13 nos arremessos de quadra. Absurdo esse aproveitamento. E ele foi o único jogador de Syracuse que conseguiu jogar bem, né? O Andrew White, terceiro, que é um cara que arremessa muito bem de fora, ele forçou muitas bolas e não conseguiu ter um bom desempenho. E de Georgetown, sempre aquela dupla, Rodney Pryor, que veio transferido de Robert Morris, numa equipe mid-major, e o LJ Pick. Eles juntos fizeram 43 pontos nessa partida, carregaram o Georgetown no final do jogo, porque o começo da partida e até o minuto 8 da segunda etapa, mais ou menos, o jogo estava muito equilibrado, quase empatado, e depois a Georgetown conseguiu abrir, e Syracuse teve que buscar toda hora no final do jogo. Então essa dupla de Georgetown é o que pode carregar a equipe a um inesperado, e eu acredito que não aconteça, bom desempenho na Big East, né? Porque o Isaac Copeland já se transferiu, né? Vai para outra universidade, ainda não disse qual vai ser seu destino. Então o Georgetown precisa evoluir muito e Syracuse, por outro lado, precisa evoluir mais ainda, né? Dentro da ACC, que tem um jogo tão equilibrado, um jogo tão difícil, acho que complicou pros Orange já nesse começo de temporada. Já tem algumas derrotas que não estavam esperadas. Rafael, você quer comentar alguma coisa desse jogo? Você também tá achando que Syracuse tá meio desligada nesse começo de temporada? Eu achei que Syracuse ia pegar pra calar a boca de todo mundo depois de ter conseguido aquele Final Four no ano passado. Esse ano, né? Eu achei que eles iam vir essa temporada pra calar a boca de todo mundo, mas aparentemente tá todo mundo calando a boca deles, né? Eles tiveram uma situação que eles controlavam o próprio destino deles, só que nesse momento a chance deles conseguirem uma das vagas é só se a ACC inteira de repente parar de jogar bola. E eles ganharem a conferência. Complicou um pouquinho. A gente lembra que o ano passado eles também tiveram esse problema, né? Mas aí eles conseguiram no final da temporada engatar. Lembra quando o Jim Boeheim ficou suspenso ali, que eles ganharam bastante jogos? Mas eu também acredito que já esteja no sinal amarelo aí pra eles. Pois é, isso é uma coisa, porque, que nem tu falou, a temporada passada foi a mesma coisa, o time foi mal, e no March Madness teve aquela corrida absurda, né? Que eles chegaram incrivelmente até o Final Four. Chegaram até o Final Four, né? Se eu não tô enganado, perder pra North Carolina. Sim. Ou foi uma fase antes? Foi isso, Final Four. E foi incrível com o Malachi Richardson, que até então era um freshman que não estava sendo tão badalado, jogando tudo que podia no March Madness, e basicamente nessa hype que ele foi pro draft da NBA. Então o time ligou tudo no final, né? Não sei se nessa temporada, com o nível que tá a ACC, se vai conseguir ter esse mesmo desempenho. Vamos ver, né? Só nos resta... E é preocupante também. É preocupante também porque Georgetown, teoricamente, é o saco de pancadas da Big East, né? Por mais que a Big East seja uma conferência muito forte hoje em dia, que provavelmente vai mandar um monte de gente também pro torneio, mas Georgetown, ninguém tá esperando Georgetown no March Madness esse ano. É um time que provavelmente vai apanhar de 4, 5 times aí, nos 2 jogos dentro da temporada regular. Exatamente. E a gente foi o que falou, né? Pode ser uma surpresa que consiga arrancar uma vaguinha de alguém. Possivelmente, por exemplo, Syracuse, né? A hora que tiver ali no Selection Sunday, essa vitória pode pesar a favor. Bom, outros jogos pra gente citar, né? Que a gente vai passar os resultados. Arizona venceu Texas A&M por 67-63. Louisville venceu Eastern Kentucky por 87-56. Ítalo, queria chamar a atenção por esse jogo, falar aquilo que você falou um pouquinho pra gente em off aqui. South Florida contra South Carolina. A gente chamou a atenção para esse jogo no último podcast. South Carolina venceu 77-66. Mas o brasileiro, né, o Túlio da Silva, que foi inclusive o freshman da Conference America, né, da American Conference, na semana passada, teve apenas 4 pontos e 4 rebotes. Você disse, né, que South Florida só tinha jogado com times mais fracos e a gente viu que pegou um time mais forte, que é South Carolina, e ele não conseguiu ter o mesmo desempenho. Não teve, né? Até comentei isso, que o calendário de South Florida, por ser de uma conferência mais fraca, né? Ela é bem mais frágil, não tem um time forte. O primeiro time forte que eles enfrentaram foi logo de cara um ranqueado, né? South Carolina, e aí é um confronto mais difícil, né? Normalmente os times ranqueados já sofrem para vencer South Carolina venceu inclusive Michigan, né? E mesmo desfalcada do senior, Sindar Storrell,
O time de South Carolina passou fácil pro South Florida, não teve dificuldade, não perdeu em momento nenhum no jogo. E o brasileiro teve 4 pontos e 4 rebotes, e isso aí mostra como é o nível, né, dessa universidade, South Florida, e como é o nível dos times que eles estavam jogando. O brasileiro tem quase médias de double-double na temporada. Mas é aquilo, a gente espera que ele vai evoluir, ele vai ficar os 4 anos na universidade, não tem nenhuma chance dele ir pra NBA nesse ano, nem no segundo. Ele tem que ficar os 4 anos, é o ideal pra ele deve evoluir, e aí sim a gente pode ter uma boa ideia de se ele tem um potencial pra NBA. Com certeza. Bom, outros resultados que a gente pode passar: Florida State 83, Manhattan 67, West Virginia 112, UMKC 67, Cincinnati, com destaque para Kevin Johnson, fez um career high dele com 18 pontos, que não é tão alto assim. Cincinnati bateu Fair Dixon por 119 a 68. Virginia enfrentou Robert Morris, venceu fácil 79 a 39, baita defesa aqui de Virginia. Baylor enfrentou Jackson State e bateu também por 82 a 57. Kansas não teve problema também para enfrentar Davidson, né? Ganhou de 89 a 71. Creighton e Oral Roberts, foi um jogo bem apertado, né? Creighton venceu por 66 a 65. Xavier e Wake Forest, outro belíssimo jogo. Xavier conseguiu sair com a vitória 69 a 65. USC, né? Southern California 82, Troy 77. E fechando o sábado, Oregon 83 e UNLV 63, né? E o UNLV com um calendário bem complicado. E no domingo, Gonzaga venceu o Tennessee por 86 a 76. Na segunda-feira, tivemos então, Leonardo Sasso, né? Famosa ontem, Duke enfrentando Tennessee State. A gente assistiu o jogo, foi um jogo muito legal, né? De assistir. Tennessee conseguiu se manter no placar. Duke saiu vencedor por 65 a 55 e a gente teve a estreia, né? Foi como o Ítalo falou, apenas a estreia. Ele entrou em quadra e saiu. Harry Giles, o número 1, né, dessa classe de 2016, fez a sua estreia no college basketball. O que você achou desse time de Tennessee State? Bem interessante, né, o jogo. Eu gostei porque eu já tinha lido um pouco desse time de Tennessee State, que eles estavam falando que era uma equipe mid-major interessante. Até eu fui ver o calendário deles, tinha vencido que pra mim é a melhor equipe de mid-major nessa temporada, que é Middle Tennessee. Tennessee State já havia vencido. E o primeiro tempo todo foi muito equilibrado, o começo do segundo tempo também muito equilibrado. Tennessee State apostando muito no jogo dentro do garrafão. O time titular da equipe que jogou era 5 seniors, então isso aí faz muita diferença dentro do college basketball. 5 jogadores que têm 4 anos de experiência, isso é algo absurdo e de muita qualidade para esse time de Tennessee State. Gostei muito do armador do time, o McCall, e o cara dentro do garrafão, o Martin. Também o Redick, que corria para fazer bola de 3 pontos. O time bem entrosado, quase sempre buscava o melhor companheiro livre, e isso fez muita diferença quando o time de Duke teve muita dificuldade para pontuar em cima de Tennessee State, principalmente no primeiro tempo. O que a gente pode falar que se destacou muito de Duke, isso já tem sido normal, uma rotina, é o Luke Kennard, né? Ele terminou com 24 pontos, se eu não estou enganado, e sem forçar em nenhum momento o jogo dentro de fora, controlando também a equipe, armando o jogo, até porque Duke não tem um armador de ofício, né, dentro desse elenco. Então o Luke Kennard vem sendo o principal jogador de Duke, né, incrivelmente. Eu mesmo apostava que o Grayson Allen seria esse jogador, e o Kennard jogando muito bem. E Tennessee State certamente vai incomodar muito. Acredito que com ela e Belmont devam ser as principais equipes da Ohio Valley, da conferência Ohio Valley, e brigar por uma vaga no March Madness. E sobre Harry Giles, né? Ele fez uma estreia fantástica. Jogou 2 minutos, não fez nenhum ponto. Chutou uma bola na primeira vez que tocou na bola, e depois já saiu. O Coach K disse que não foi por causa dos joelhos dele. E lembrando, ele teve operação nos 2 joelhos, né? Isso já desde o high school. E foi mais pela forma física que ele estava. Primeiro jogo dele, estava cansado, né? Então vamos ver como vai se desenrolar os próximos jogos do Harry Giles. Até porque se a gente for fazer uma comparação com o Tatum estreou e já estreou muito bem, com quase um duplo-duplo, né? Com 10 pontos e 8 rebotes. Então, Tatum tem se destacado junto com o Kennard, junto com o Grayson Allen. E o Harry Giles e o Bolden, né? Que eram dois outros freshmen, começando um pouco sonolento, um pouco abaixo do que era esperado. Mas vamos ver, tem muito tempo ainda pro Harry Giles se destacar. E
basquetebol de qualidade ele tem, e muito. Vamos só ver se as lesões vão atrapalhar, né? Bom, então esse a gente fecha esse recap, né, que a gente pegou dos jogos que ocorreram. E a gente pode destacar jogos que vão acontecer amanhã, hoje, quarta-feira, dia 21/12. E o jogo que mais, né, que é o must see, o game que todo mundo deveria assistir, Kentucky e Louisville. Rafael, conte-me, a gente falou de Kentucky um pouquinho, você acha que Louisville consegue fazer frente? É um clássico ali, né, de estados, do estado de Kentucky, na verdade. O interessante também é que tem toda a rivalidade do Pitino, né, que é ex-treinador de Kentucky, Isso. Agora é treinador de Louisville, vindo pra tentar melhorar o recorde dele contra o antigo time dele, né, porque ele se não me engano, tem 12 derrotas e 5 vitórias contra Kentucky desde que ele chegou em Louisville. Então não tá exatamente no que ele queria, né? Não tá favorável. Mas é uma rivalidade na casa do time dele agora, né? Então, tudo pode acontecer, sempre pode, né? Nesses jogos entre equipes ranqueadas, você nunca sabe o que esperar. Eu acho que Kentucky, diferente do conseguiu fazer uso da tão falada classe de freshmen, né, de calouros deles, e provavelmente os calouros deles vão ser one and done de verdade, né, porque eu não sei, né, se o Harry, só voltando também falando do Harry Giles aí, Giles, né, que fala. Eu tenho muito problema com esses nomes. Fique tranquilo, aqui todo mundo... Então, o Harry Giles eu acho, assim, é uma opinião pessoal, então não tô falando sem embasamento nenhum, sem nenhuma notícia nem nada, mas eu acho que seria muito provável, muito compreensível se ele decidisse não ir pro draft, voltar mais um ano pra Duke, pra tentar jogar de verdade, né? Porque o ano universitário dele tá ficando aí. Agora, enquanto isso, a gente tem em Kentucky o Mike Monk, o De'Aaron Fox, jogando, né? Jogando bem, né? Não só jogando, jogando muito bem. E formando uma dupla que muita gente já tá falando de times que vão tentar subir pra conseguir draftar os dois juntos. Porque eu tava lendo um texto, nem lembro onde foi que eu li. Talvez tenha sido até no Reddit, não faço ideia. Mas um cara falando sobre como ele nunca viu uma dupla de jogadores calouros encaixar tão bem. Que ele já tinha visto fazia 20 anos que ele acompanhava o basquete universitário e ele nunca tinha visto duas pessoas jogando assim. Vamos ver como é que essa equipe vai se sustentar aí ao longo do ano, né? O campeonato é longo, isso que eu acho que é a melhor parte dele. Tem muitas partidas pra gente poder medir os jogadores. Eu não acho, sinceramente, que essa combinação é tão perfeita assim. Eu vejo algumas pequenas falhas. Ia ser muito interessante se justamente o Pitino e Louisville, que precisam vencer pra ganhar um certo hype pra temporada regular da ACC, chegassem, né, mostrando essas fraquezas de Kentucky. Ia ser interessante de ver isso. Com certeza. Então, né, não percam o jogo que vai passar no Watch ESPN às 10 horas da noite. Leonardo Sasso, outro jogo que a gente destaca na quarta-feira, North Carolina e Northern Iowa, os roxinhos. Você acha que eles podem dar trabalho para Roy Williams e companhia? Sinceramente, eu acho que não, porque eu me decepcionei muito com esse time de Northern Iowa. Tenho acompanhado esse time desde o começo da temporada, até porque eu vou cobrir a Missouri Valley pro Live College. E é uma decepção muito grande, porque mesmo o time perdendo vários jogadores como o Wes Washburn, o Jesperson da temporada passada, eu esperava que eles pudessem, principalmente alguns jogos fáceis que eles perderam, né? Outros, por exemplo, mais difíceis, contra o Xavier, por exemplo, que era compreensível uma derrota, mas jogos fáceis eles perderam muitos. E tem um jogador que está se destacando muito, mas praticamente sozinho, que é o Jeremy Morgan, né? Que é o jogador que restou da temporada passada. Então ele vai ter que carregar esse time sozinho para conseguir alguma coisa dentro da Missouri Valley e tentar vencer a excelente equipe de Wichita State. North Carolina não deve ter nenhum problema para vencer Northern Iowa, né? Eu acredito que Joe Barry e o Justin Jackson jogaram muito bem contra Kentucky. E geralmente, isso eu já falei, quando uma equipe desse porte, como North Carolina, como Kentucky, como CLA, como o Duke, perde um jogo sofrido do jeito que foi, ou quando sofrem um upset, eles voltam no outro jogo para destruir o adversário. E isso deve acontecer nesse confronto contra o Northern Iowa. Então eu aposto numa vitória fácil de North Carolina amanhã. Hoje já. Hoje, muito bom.
Outro jogo também na quarta-feira, Virginia contra Cal, né? Jogo pra gente ver Ivan Rabb em ação, vai ser um jogo bem interessante. Ítalo, pra gente fechar a nossa lista de jogos da quarta-feira, South Carolina e Clemson. Clemson pode dar até um trabalhinho, né, pra South Carolina. Desculpa. Pode dar, né? Posso atropelar aqui rapidinho? Com certeza. Eu queria fazer um comentário sobre Virgínia e Califórnia. Por favor. Eu sou muito fã de jogo de defesa em todos os esportes que eu acompanho. E assim, eu tô esperando esse jogo já faz... Fã do Southwood. Oi? Fã do Southwood. Não muito. Eu tô esperando esse jogo entre Virgínia e Califórnia já faz umas 2 semanas, desde que Califórnia começou a despontar como uma das melhores defesas da temporada, e ninguém reparou que eles estão sendo uma das melhores defesas da temporada. Então vai ser muito legal ver esse jogo, que provavelmente ninguém vai passar dos 50 pontos. Tô cravando aqui, ninguém vai passar dos 50 pontos nesse jogo. Ó. Vai ser muito apertado, Até porque o ataque de Califórnia é uma porcaria, mas a defesa é impressionante. E Virgínia joga com aquele jogo lento, né? Que as pessoas não sabem muito bem apreciar, porque é aquele passo, né? Parece que eles estão tipo, não tem pressa aqui. Gasta todo o relógio, né? São 2 estilos de defesa completamente diferentes, né? Porque a defesa de Califórnia é justamente o contrário. É aquela defesa irritante que fica o tempo todo tentando atropelar o ataque adversário. Eu quero muito ver esse confronto entre essas 2 defesas, que eu acho que são 2 das 4 melhores defesas da temporada. Eu quero muito ver isso. Com certeza, vai ser um jogo bem interessante, né? Depois a gente coloca o horário lá no Twitter também para o pessoal acompanhar. Ítalo, pode completar então South Carolina e Clemson pra gente fechar. Então, South Carolina e Clemson, um clássico, né, do estado de South Carolina. South Carolina ranqueada, né, como número 22 do ranking da AP. Caiu um pouquinho no ranking, se eu não me engano, nessa semana. Mas o time tem jogado bem, né? Perdeu apenas um jogo nessa temporada. Foi inclusive para Seton Hall 2 jogos atrás, né? No último jogo eles vieram de vitória, a gente já até comentou, né? Que foi contra a South Florida, do brasileiro Túlio da Silva. O time ainda tá sem aquele senior que tava detonando, né? Ganhando jogos a favor do time, jogando muito bem, que é o Sindarius Stonewall. E vai enfrentar a Universidade de Clemson, né? Clemson que vem de uma vitória contra a Alabama, né? Inclusive são 2 universidades que vão fazer aí, provavelmente, a final do college football, né? Que o Rafael pode até falar melhor, que sabe bastante de futebol, né? Acompanha pelo menos. E é isso aí, e o time de Clemson tá dando um trabalho danado para algumas universidades. Quase venceu a Universidade Xavier, perdeu naquele torneio Tire Pros, né? Invitational. Quase deu um trabalho danado para o Oklahoma também, para poder vencer o Oklahoma, mas não conseguiu, no final acabou perdendo. Foram as 2 únicas derrotas, né, da Universidade de Clemson. E de lá para cá venceram Nebraska, venceram South Carolina State, que é um clássico muito maior, né, do que South Carolina. Segundo conta, já tem história até de pancadaria nas universidades, tem uma rivalidade muito forte. Então é um clássico. E a chance de upset não é pequena, ela é grande aqui. Clemson tem tudo para ganhar esse jogo contra South Carolina, aproveitando que o time tá desfalcado, né, do Sindarius. E é isso aí, eu apostaria no upset. Nós estamos perto de ver um aqui nesse jogo. Vamos ver, Leonardo Sasso gosta muito de upsets. Vamos ficar de olho também nesse jogo. Nossa, bom, upset me arrepia já, velho. Sasso, tem mais alguma coisa que eu esqueci na minha agenda? Acho que foi tudo hoje, hein? Foi tudo? Lindo. Hoje tu conseguiu falar tudo certinho. Ó, às vezes a gente tem um problema que às vezes tem a falha na memória que acaba esquecendo alguma coisa. Mas hoje foi bom. É a brecha do Doug, né, cara? É a brecha do Doug. Tomar o Danone antes de fazer o podcast, vou começar a fazer isso. Bom, pra gente encerrar, Rafael, de coração queria agradecer a sua participação. Falar que a gente tem muito orgulho, né, de estar fazendo essa parceria com vocês aí. Falar que vocês também sempre foram um espelho para nós. A gente com certeza admira muito o trabalho do The Fraternity, não só seu, como do Bassi e de todos os colaboradores do site. Muito obrigado de coração e pode dizer as suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que eu que agradeço esse convite de fazer parte do podcast de vocês. Como disseram, eu gosto muito de futebol americano. Comecei, inclusive, a escrever sobre esportes
fazendo futebol americano lá no The Concussion, que hoje chama Pro Football, né? Saí com o Bassi para essa empreitada de fazer esportes universitários, e quando ele falou: Rafael, eu preciso que alguém aprenda basquete universitário agora, para poder cobrir. Eu não entendia nada e tive que me apaixonar do nada, mas é apaixonante esse esporte, eu acho muito interessante, eu acho que mais gente devia entender como a NBA não é nada perto dessa loucura, certo? Como março é o segundo melhor mês do ano, só não é o melhor porque pra mim tem julho, que tem a College World Series de beisebol, que eu também cubro. Então, eu acho que esses dois esportes, os dois CBB, né, College Basketball e College Baseball, tem que ter muito mais atenção. O público brasileiro que acompanha o universitário americano só acompanha futebol americano. O The Fraternity é o principal site, né, de futebol americano universitário do Brasil, mas a gente não consegue cobrir o basquete da forma como vocês cobrem. A gente não tem equipe e a gente não tem conhecimento como vocês têm. E eu tenho que falar que muitos dos textos que eu faço pro The Fraternity, eu abro o site de vocês para ver, meu Deus, quem que é essa universidade que eu não faço ideia de quem joga lá, quem é bom nessa universidade. Eu procuro o site de vocês para isso. Muito obrigado. Então, para mim é uma honra também estar aqui falando com vocês, que me ajudaram tanto esse ano sem saber, e fico muito feliz se vocês terem aceitado fazer a parceria também. Eu espero que renda ainda outros frutos, além de participação nesse podcast. Eu espero que renda textos compartilhados e participação no nosso podcast. E quem sabe outros projetos aí que a gente já está discutindo. Vamos ver o que vai acontecer. Utilizar certas ferramentas aí à nossa disposição para tentar crescer junto e fazer com que o esporte universitário, que é muito mais legal do que esse povo que ganha para jogar, ganhar para jogar. Coisa chata, né? Eu espero que as pessoas aprendam que o interessante é quem joga por amor. Sim. Foi o que você falou, né? Eu queria agradecer vocês por ter tido essa iniciativa também. Porque às vezes a gente do The Fraternity a gente se sente muito solitário, sabe? De ser... Parece que a gente é a gente fica sentindo que talvez a gente seja os únicos interessados, porque não aparecem em outros sites, em outras iniciativas do tipo. Então, ter acompanhado o começo de vocês foi muito interessante pra gente, e ficou muito feliz de ver mais gente, mais público que surgiu com vocês se interessando por. Muito obrigado de coração. A gente sabe que foi o que você falou, né? Temos vários projetos aí que, se Deus quiser, em 2017 vamos colocar em prática. Mas é isso, sempre agora estará conosco. Leonardo Sasso, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rodrigão. Mais um podcast bem interessante com a participação do Café, que engrandeceu o podcast. E só faltou elogiar o Mítalo, né, cara? Só faltou elogiar esse mito, Ítalo Vieira, que é a chave de todo esse nosso sucesso aí. O Café não sabe da piadinha da chave, provavelmente. Mas a gente vai falar em off pra ele essa piadinha da chave, mas com certeza. Agradecer pela participação dele. Mais um podcast bem interessante nosso, discutindo como é que foi esse final de semana, como é que vai ser esses jogos de quarta-feira, e quinta-feira a gente volta. Quinta-feira não, né? Vai ser sexta-feira, né? Falando sobre o final de semana. E desejando um Feliz Natal semana também. Que deve ser Feliz Natal na quinta-feira, sexta-feira. Tô confundindo essas datas aí. Sexta-feira a gente volta dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz tudo pra todo mundo aí. E vai ser um ótimo final de ano para quem é apaixonado pelo basquete universitário. Com certeza. Ítalo, muito obrigado mais uma vez também. Obrigado a vocês, né, mais uma vez estar participando aqui. E eu queria só falar pro Rafael o seguinte, falta você, Rafael, cobrir lá o college voleibol, cara. Pô, eu me amarro no voleibol. Sei que você já tá cobrindo o basquete, o beisebol, até o futebol americano, acho que você deve cobrir. Começa a cobrir o voleibol também, você vai... O The então, Fraternity, pois é, os 4 principais esportes do The Fraternity são o futebol americano, o basquete, o beisebol e o lacrosse. Mas a gente tem uma aba interna lá que são outros esportes que cobrem o vôlei e a natação, principalmente. Se quiser dar uma olhada lá depois. Eu tô falando assim, mas pega pra cobrir também, cara. Você é o cara que daqui a pouco você vai cobrir o site inteiro e o Basso vai ser obrigado a te dar um aumento de salário. Se ele dobrar meu salário, eu continuo ganhando nada. Aí vai ser bem melhor, né?
Mas é isso aí, eu agradeço, cara, tá aqui com vocês, é uma honra pra mim, cara, tá aqui, eu não sou chave de nada não, tá fácil. Mas eu vou mandar uma chave pra você, cara, você tá gostando tanto de chave, cara, tá me enchendo tanto saco, eu vou mandar uma pra você de presente pro Rio Grande do Sul aí. Aí você dá de presente pra Valéria também e tudo mais. Muito bem. Tá bom. Falou. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, né? A gente volta daqui a alguns dias. E é isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.